verso 3 ao verso 16. Vamos fazer a leitura desse texto? Todos acharam aí? Capítulo 16, verso 3 ao verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela palavra que lemos agora. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor, comunica essa palavra aos nossos corações e dai-nos da Tua graça para que possamos aprender, para que possamos praticar e viver, Senhor, as Tuas instruções, e que o Teu povo seja lapidado pelas instruções da Tua santa palavra. Tudo isso nós oramos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Vamos sentar, irmãos. Meus irmãos, hoje verdadeiramente nós vamos meditar aqui nesse trechinho final aqui de Romanos, que vai sim do verso 3 até o verso 16, onde Paulo traz inúmeras saudações. Antes de nós adentrarmos aqui, irmãos, no texto, eu quero trazer uma introdução que é muito importante. Por quê? Porque aqui agora, irmãos, interessante que Paulo agora para todas as instruções e dedica saudações a essa parte da comunidade que está ali. Uma coisa muito interessante, e nós devemos guardar isso no nosso coração. Paulo não esteve em Roma. Paulo nunca esteve naquele local. E olha quantas pessoas foram diretas e indiretamente alcançadas pelo convívio com o apóstolo Paulo e pelo ministério de Paulo. Olha quantas pessoas foram alcançadas. Eu tenho 2 pontos de introdução aqui, olhando para esse texto. O primeiro deles é esse: um pouquinho do que é importante na vida de um crente. Como assim, pastor? Quando nós olhamos para a saudação de Paulo, para as referências de Paulo, para os relacionamentos de Paulo, para os fatos que se desenrolaram e se desenvolveram na vida de Paulo, algumas coisas muito importantes saltam a nós como características ímpares de importância para Paulo. Eu coloquei uma lista, não segue essa regrinha, não segue essa lista, mas tudo isso nós encontramos aqui na lista de Paulo: família, igreja, amigos e ministério.
Olha que legal, olha que interessante. Nas saudações de Paulo, nós vemos um pouquinho do que é importante na vida de um crente. E o que é importante? O que foi importante na vida de Paulo? Família, igrejas, amigos e ministério. Por que isso é interessante e nós temos que ter como ponto de introdução? Porque se nós olharmos para os dias de hoje, esta lista de Paulo está um pouquinho fora da moda. Para muitos crentes, para muitas igrejas. O nosso discurso, as nossas opções, a vida de muitos crentes, quase não tem espaço para essas importâncias. E como destaque principal nos dias de hoje, o que você vai encontrar é bens materiais, conquistas, aproveitamentos, destaques, sucessos, triunfalismos. E aí você percebe que os crentes dos dias de hoje, dos quais muitos de nós somos bem parecidos, estamos distantes de Paulo, muito distantes de Paulo. Quando eu olho para isso, eu me recordo de uma pergunta muito bem feita e muito bem proferida, que estava atrelada a um curso que nós fazíamos, que era sobre os ídolos do coração. A pergunta era interessante, eu vou replicar. E você responda para você mesmo. E aí você começa a perceber como é que nós estamos distantes de Paulo. A pergunta é mais ou menos assim: se você pudesse agora, qual seria o seu maior sonho nesse momento? Qual é o seu maior desejo agora? O que você mais quer? Responda para você. Da mesma forma, o que mais deseja o seu coração nesse momento? E se você fizesse uma retrospectiva, de breve ou de longo tempo, o que mais permeava no seu coração? Se você respondeu qualquer coisa que não seja Deus, provavelmente você é um idólatra. Sabe por quê, irmãos? Porque antes de qualquer bom desejo na vida de um crente, antes de qualquer sonho na vida de um crente, acima de tudo está Deus. Alguns autores trazem algumas demandas interessantes. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você acorda pela manhã? Quais são suas primeiras palavras? Qual a sua primeira prostração? Muitos já acordam bem cedo e falam assim: puxa vida, hoje eu tenho tanto trabalho para fazer. Nossa, eu não sei se eu vou dar conta, eu tenho tantos compromissos financeiros, tenho tantas coisas. E alguns irmãos, eles falam assim: se seu primeiro pensamento, se a sua primeira movimentação pela manhã não for lembrar das graças de Deus e suplicar para que aquele dia termine com um arrebatamento ou com a sua tão esperada morte, para que você possa encontrar o Senhor, provavelmente no seu coração existe alguém que está acima de Deus, existe alguém que está acima do Senhor. E quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos para Paulo, que aqui já tem décadas de ministério, décadas de vida, não existe nada material saltando aos seus olhos. Tudo o reino de Deus. Tudo o reino de Deus. Um segundo ponto introdutório é que a vida do crente é uma ferramenta que edifica vidas, famílias e igreja. A sua vida, querido, a sua vida, meu irmão, ela é utilizada pelo Senhor como ferramenta de Deus para edificação de igrejas, de famílias e de pessoas. Qualquer outra coisa vem depois. Qualquer outra coisa vem depois. Pastor, e quando é que nós descobrimos isso? Infelizmente, só depois de muitos tempos. Só depois de muitos anos,
Sabe por quê, irmãos? Nós nos desgastamos e nos dedicamos a fazer tantas coisas. Quantas horas e horas e horas de trabalho? Quantas horas e horas e horas e horas de sono perdida? Quantas horas e horas e horas dedicadas a coisas que às vezes são, ou muitas das vezes são secundárias? Quantas e quantas vezes nós nos dedicamos àquilo que está longe, que é primário da vontade do Senhor? E quando nós estamos no meio do redemoinho, nós não conseguimos ver. É só em momentos semelhantes a esse do apóstolo Paulo, que se passam anos e anos, que a gente pode olhar para trás e falar assim: caramba, minha vida foi bênção para muitas pessoas. Ou então, puxa vida, como eu fiz tão pouco para o reino de Deus. Como eu investi tão pouco para o reino de Deus. Onde é que nós estamos? Você já parou para se perguntar, irmãos? Quanto que você tem feito pelo reino? Quantas famílias têm sido edificadas por causa da sua vida? Quantos pobres e transeuntes têm recebido um pouquinho de um conforto, ou financeiro, ou de uma palavra vinda de você? Você já parou para responder isso? Quando Paulo começa essa saudação, ele derrama um rio, um oceano de uma vida que molhou um bocado de gente, um bocado de gente. Quantos beneficiários do reino, quantos beneficiários por causa do evangelho que esse homem viveu. A sua vida não é para você. A sua família não é sua. A sua casa, os seus bens, tudo que está nas suas mãos, não é para você. O seu tempo não é para você. O quanto que você tem derramado para o reino de Deus? Quanto? Se fizermos a pergunta inversa, quantos poderão dizer assim: rapaz, eu fui abençoado por Deus, eu encontrei o Guilherme em determinada época da minha vida, que bênção que aquele irmão foi na minha vida, que bênção de Deus. Rapaz, eu tive a oportunidade de ir à casa e ser recebido na casa do irmão Jura. Fui recebido, rapaz, eu vi um pouquinho do céu dentro daquela família. Quantos poderão afirmar isso de nós? Quantos? Sabe, irmãos, enquanto nós estivermos vivendo para nós mesmos, esses poucos versículos não podem ser recitados por nós. Não podem ser recitados por nós. E aqui eu confesso algo que tem me deixado muito feliz mesmo. Eu tenho escutado por alguns irmãos: pastor, hoje eu fui visitado pelo irmão fulano de tal da nossa igreja. Que palavras profundas que eu escutei, pastor. Pastor, minha família foi abençoada por família fulano de tal da nossa igreja. Como foi pontual a ação de Deus na minha casa? Pastor, eu tive a oportunidade de encontrar com tal pessoa da nossa igreja. Que palavras de aconselhamentos eu tive esse dia. Eu tenho ficado muito feliz em ouvir isso. Por quê? Porque uma igreja sadia é uma igreja que não depende do pastor para isso. É uma igreja em que irmãos em si, juntos, são bênção de uns para com os outros. Isso tem sido bênção de Deus. Temos tido um pouquinho do verso 3 ao verso 16. Tendo visto esses pontos introdutórios, o que são esses versos? Do verso 3 ao verso 16. Esses versos, meus irmãos, mostram um pouquinho do que foi a vida do apóstolo Paulo, seus relacionamentos, amigos, parentes e conquistas na fé.
um apóstolo desconhecido, mas que conhecia bastantes irmãos daquela igreja. Esses poucos versos mostram um homem que era desconhecido daquele local, mas que por causa da sua vida como um todo, foi alguém que teve um profundo impacto na vida de particularmente cada uma daquelas pessoas que encontraram com ele. E aqui, meus queridos, nós estamos diante de um texto bem fácil. Esse texto é fácil, ele não tem palavras difíceis, não tem praticamente nenhuma demanda teológica difícil, praticamente só 2 demandas teológicas que nós temos que dedicar um pouquinho a elas aqui, mas ele é bem simples. E aí eu quero andar com vocês aqui, verso por verso, para que nós possamos entender como que funcionou essas saudações e o que cada uma dessas pessoas, dentro das nossas possibilidades, significaram para Paulo. Verso 3 ao verso 5, olha aí na sua Bíblia. Verso 3 ao verso 5 vai mostrar aqui um casal muito bacana mesmo. Priscila e Áquila. Olha o que diz aí: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais, pela minha vida, arriscaram sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia de Cristo. Aqui, meus irmãos, nós temos 5 informações importantes nesses 3 versos. A primeira delas, eu quero ver com vocês, aonde que Paulo encontrou esse casal? Aonde que Paulo encontrou essa família? E sabe o que é bacana no Evangelho? É que nós começamos a fazer construções de relacionamentos que começam com um encontro e que duram a vida inteira. Começam com um encontro com uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas e que se abrange para um bocado de gente. Abre sua Bíblia lá em Atos capítulo 18, verso 1 ao verso 4. Nós vamos ver como a primeira informação aqui desses 3 versos, aonde que começou a amizade e o companheirismo aqui de Paulo com esse casal. Capítulo 18, do verso 1 ao verso 4. É o primeiro encontro e daí uma parceria que durou muito tempo. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Verso 3 e verso 4 mostra agora a aproximação e o cotidiano dos 3. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e dali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto gregos. Ou seja, o primeiro encontro que Paulo tem aqui com Priscila e com Áquila é lá em Éfeso, é isso? Lá em Atenas, quando eles são depostos de Roma, o imperador Cláudio, ali por volta de 59, se não me engano, decreta um ofício e expulsa todo judeu de Roma. E nesse período, Áquila e Priscila têm que sair de Roma. E quando eles saem de Roma, encontra Paulo aqui em Atenas. Se encontram, deve ter sido um encontro impactante. Paulo devia estar pregando o Evangelho. E aqui eles se dão muito bem, porque têm o mesmo ofício. E começam a praticar o mesmo trabalho, fabricar tendas. Fabricavam tendas e aos sábados, Paulo ia pregar o Evangelho nas sinagogas. Sabe o que é interessante, irmãos? Paulo trabalhava, percebe? Quando tinha necessidade de trabalhar, Paulo trabalhava. É o que eu acho muito interessante com muitos pseudos pregadores e pastores dos dias de hoje. Tem muita gente que não trabalha. Eu sou integral, não posso perder tempo com trabalho. Puxa, interessante. Paulo não. Paulo colocava a mão no arado. E quando tinha que trabalhar, ele trabalhava e trabalhava mesmo. E quando sobrava um tempozinho, ele fazia o quê?
aos sábados, que é o dia comum que os judeus se encontram no local específico, ali ele ia e pregava o evangelho. Irmãos, esse é o primeiro momento, eles se encontram ali em Atos 18, do verso 1 ao verso 4. O segundo ensino, esse ponto é muito importante para nós, aqui do verso 3 ao verso 5, é a ordem dos nomes. Como é que é a ordem dos nomes? Eu havia falado com vocês lá no início da pregação. A ordem dos nomes mostra muito bem o que o autor está mostrando para a sua comunidade leitora. Sabe o que é interessante? Olha aqui no livro de Romanos, a ordem que Paulo fala aqui no texto é Priscila e Áquila. Olha aí, verso 3. Saudai Priscila e Áquila. Quem está na frente aqui do nome é a mulher, não é Áquila o homem. Por que isso é importante, irmãos? O primeiro nome significa talvez proeminência e liderança. Paulo é considerado o machão, né? O misógino. Paulo é considerado o bravão, o que descarta as mulheres. Será que traduziram errado aqui? Aqui nós entramos, é o primeiro momento, talvez vamos ter mais um, é o primeiro momento que talvez nós tenhamos um conflito teológico. Nesse texto, no verso 3, ele coloca Priscila na frente de Áquila. Por que nós olhamos e entendemos que o primeiro nome significa talvez proeminência e liderança? Pelo contexto todo do Novo Testamento. Vamos olhar aí para que vocês possam entender como é que existe essa construção dos nomes. Nós vamos ver principalmente na vida de Paulo. Como que aconteceu com Paulo? Olha aí na Bíblia de vocês, Atos 9, verso 26 e verso 27. Você lê, Guilherme, por favor? Atos 9, verso 26 e verso 27. Ok, essa é a primeira manifestação dessa dupla. E a primeira ênfase do nome que aparece agora é de Barnabé. Primeira manifestação dessa dupla. E a ênfase maior está em Barnabé. Olha a segunda manifestação, Atos 11, do 27 ao 30. Leia aí de novo, Guilherme, por favor. Atos 11, 27 ao 30. É a segunda manifestação dos dois juntos. Ok, segunda manifestação dessa dupla. Mais uma vez, quem é o primeiro? Barnabé. Terceira manifestação dessa dupla. De novo, Guilherme, Atos 12, do verso 20 ao verso 25.
Ok. Terceira manifestação, mais uma vez. Barnabé está proeminente e parece que lidera a dupla. Quarta manifestação, Atos 13, do verso 1 ao verso 3. Leia aí, Guilherme, por favor. Mais uma vez, pelo relato de Lucas, está claro que até agora a proeminência, a liderança vem de Barnabé. Agora, a partir dessa quinta manifestação, desse quinto exemplo, altera-se a proeminência, altera-se a liderança, altera-se o destaque do ministério. Você vai perceber que até agora o papel de Barnabé é aquele que pastoreia, abraça, dirige, instrui. E agora nós começamos um destaque enfático na pessoa de Paulo. E você vai perceber que a liderança e os ditames continuam vindo do Senhor Deus na pessoa de Paulo agora. Atos, capítulo 13, verso 13. Ok. E há mais uma dessa manifestação, Atos 13, 42 e 43. Ok. Por que nós lemos aqui? Porque daqui para frente agora, irmãos, a forma da narrativa é Paulo e Barnabé. Nitidamente Lucas está deixando claro, quem está exercendo a liderança agora é Paulo. E por que esse assunto é importante para nós aqui? Porque dentro do contexto que nós estamos lendo, você vai encontrar 4 manifestações falando sobre Áquila e Priscila. Não vou ler, mas vou deixar as referências para que vocês tomem nota e leiam em casa. Atos 18, de 1 a 4. Atos 18, 26. 1 Coríntios 16, 19. E Romanos 6, 16, 3. O primeiro texto vai trazer como referência Áquila e Priscila. O segundo texto, que é Atos 18, 26, vai trazer Priscila e Áquila. A terceira referência, que é 1 Coríntios 16, 19, vai trazer Áquila e Priscila. E a quarta referência, que é Romanos 16, 3, vai trazer Priscila e Áquila. O que é interessante é que não existem motivos claros para essa troca de nomes. O que não é sadio dizer é que Priscila seria liderança de seu casamento e também das comunidades de fé que eles recebiam em suas casas. Por que nós paramos nesse segundo ponto? Por 2 pontos especiais, por 2 demandas especiais. Não conseguimos explicação por que os autores alteram aqui Priscila e Áquila, Áquila e Priscila. Não sabemos responder. Existem várias afirmações, mas não existem contundências. Mas algo é muito importante para nós crentes aqui nesse ponto. Qual? Não é possível que Priscila seja líder no seu casamento e líder na sua igreja que está dentro da sua casa. Por quê? Porque senão desmorona a doutrina bíblica. Ok? Pastor, por que estamos falando sobre isso? Simples.
Infelizmente, irmãos, hoje nós mudamos a conotação social, e a conotação social que mudou-se, ela chegou na igreja. Até poucos anos atrás, ficava claro que a liderança de um lar era exercida por um marido, por um homem. E por mais que aconteciam os seus desacertos, os seus exageros, nós tínhamos razoabilidade nas decisões. As mudanças vieram solapando com os tempos. Houve a mudança do patriarcado para o matriarcado. A característica que se manifestou e que se manifesta nos dias de hoje é uma liderança de casas feminina. São mulheres que lideram suas casas hoje. São mulheres que têm a última voz, que têm a voz de mando. E o que você percebe é que socialmente nós encontramos uma sociedade totalmente emocional. E hoje parece que nós estamos entrando numa metamorfose ambulante. Como diz aquele poeta Raul Seixas, nós estamos numa parafernália sem fim, onde nós encontramos meninos e meninas direcionando a liderança das suas casas e pessoas psicologicamente abaladas. Por quê? Porque fugimos do contexto da liderança masculina. Procurem coloquem na ponta, nos dedos das mãos, quantas casas que vocês conhecem que é o homem que é o líder daquela casa. Contem. Pouquíssimas. Tentem contar quantas casas que é o homem que determina, que dá a palavra final, que é o homem de sabedoria, que é o pastor, que é o conselheiro. São pouquíssimas. Por quê? Uma metamorfose e a sociedade indo cada vez mais para o buraco, cada vez mais para o buraco. Por quê? Porque a mulher não foi feita para a liderança. Não porque elas não são capazes, não porque elas não têm inteligência, é porque ali não é o lugar delas. Tanto é que hoje nós saímos da geração que são as mulheres que estão determinando as coisas nas casas, para que seja uma geração que os débeis tomam conta das suas casas. Crianças estão ditando o destino de muitas famílias. Jovens estão ditando a influência dos seus pais. É à toa que a nossa sociedade está ficando do jeito que está? Por que nós temos que olhar para esse texto com muita garantia e muita segurança? Porque nunca uma mulher respaldada pela palavra de Deus poderá ser a liderança de uma igreja. Nunca uma mulher, pelo respaldo da palavra de Deus, tendo solidez cultica de um marido, pode dirigir uma casa. Não é esse caso entre Áquila e Priscila. Então os irmãos devem ter paz em relação a isso. O terceiro ponto, meus irmãos, Paulo deixa claro que Áquila e Priscila são cooperadores em Cristo. Atos capítulo 18, do verso 1 ao verso 4, nós lemos agora. Paulo fala que eles estiveram juntos e trabalharam juntos fazendo tendas. E Atos capítulo 18, verso 26, fala que eles assistiram à igreja ajudando um pregador. Olha quem era esse casal. Eles eram irmãos que ajudavam a igreja em várias frentes, principalmente ajudando aqueles que estavam ali pregando a palavra de Deus. Mais uma vez, Atos 18, verso 26 e Romanos 16, 5, suas casas eram igrejas, pontos de pregação e lugar da graça de Deus. Vamos ler essas referências? Algum irmão abre a Bíblia em Atos 18, 26, e outro irmão abre em Atos 18, 26, e outro irmão abre, já está aberto, Romanos 16, 5. Quem abriu em Atos 18, 26? Leia, por favor. Atos 18, 26.
Amém. Agora outro irmão, abra aí Romanos 16:5. Romanos 16:5. Olha só, esses irmãos, eles estavam sempre envolvidos com o conselho da palavra de Deus, e em suas casas era um local de pregação da palavra do Senhor. Quem era Priscila e Áquila? Eram grandes cooperadores da obra do Evangelho. Um quarto ponto, esse ponto aqui não é conhecido, nós não temos esse assunto, essa narrativa em Atos. Eles arriscaram suas próprias vidas por Paulo. Aqui ó, Romanos 16, verso 4. Os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. Nós não temos essa narrativa em Atos. O que os estudiosos dizem que provavelmente em algumas circunstâncias, devido a essa grande influência, esse grande fluxo de pessoas dentro de suas casas, igreja, em determinados momentos de perseguição, eles livraram Paulo de alguma demanda de perseguição, de algum perigo de morte, arriscando suas próprias vidas. Dois pontos importantes aqui: não existe essa narração, e este ato do casal é motivo de agradecimento por Paulo e pelas igrejas gentílicas. Olha o que fala no verso 4 aí, irmãos: os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Talvez se esses irmãos não tivessem arriscado as suas próprias cabeças, Paulo teria sido preso ou morto, bem antes do que ele foi preso e morto. Muitas igrejas louvam Áquila e Priscila, agradecem a Deus pela vida deles, porque eles puderam desfrutar de um relacionamento com Paulo e ouvirem a pregação. E o último ensino aí desses 3 versos, irmãos, é que havia na sua casa uma igreja, e olha quem era um dos membros da igreja ali de Áquila e Priscila: Epêneto. Olha aí no verso 5, meu querido Epêneto. Quem era Epêneto? Primícias da Ásia para Cristo. Provavelmente Epêneto foi a primeira pessoa que escutou o evangelho através de Paulo ali na Ásia e foi achado pelo Senhor e se converteu a Jesus. Olha que bacana. Olha como é que é importante uma vida profícua para o Evangelho. Paulo estava escrevendo aqui e lembrou de Epêneto. Está lá na igreja onde se congregam na casa de Áquila e Priscila, aquele irmão que escutou a minha pregação do Evangelho e abraçou a fé. Vocês se lembram a primeira vez que vocês ouviram de Cristo? Primeira vez que o Evangelho chegou? Lembram aonde? Lembram quem pregou? Vocês lembram? Eu na escola eu não era gente. Eu sempre fui uma pessoa muito difícil. E tinha uma menina na minha sala, ela chamava Daniele. Ela era filha de pastor. E eu era muito bagunceiro. E teve uma vez que, devido a uma bagunça que eu fiz, eu não sei, foi uma coisa assim bem deplorável mesmo. E chegou nela, né? Machucou muito aquela menina. E aí eu sei que nós fomos para a direção, eu estava lá no canto sentado, aquela menina veio de um local onde ela teve que fazer um curativo, passou assim na minha frente e voltou. Ela apontou o dedo para mim assim: Geraldo, você vai se converter a Jesus e você vai para a África pregar o Evangelho. Que conversa é essa, menina? Vai, pô. Xinguei ela todinha, lembro, não esqueço disso até hoje. Foi engraçado, pequenininha ela, magrinha, ela falou assim: você vai se converter, você vai ser um missionário, você vai para a África. Rapaz, se passaram não sei quantos anos, estava passando no Santa Etienne, quem que eu encontro de frente? Ela e a irmã dela, acho que o pai dela, se eu não me engano. Quando nós nos encontramos, conversamos, que aí chegou o assunto, e eu já havia sido chamado ao ministério. Aquela menina chorou, no meio da rua, chorou, balbuciava. Ou seja, ela viu um fruto do Evangelho
que aconteceu na vida de alguém. São coisas que só o Evangelho proporciona, irmãos. Eu não fui para a África, não pretendo ir para a África, ainda não pretendo. Nós temos o irmão Gesiel para essas missões, ele é destinado, ele é mais preparado do que eu, mas fui chamado, graças a Deus. Ou seja, quantas são as histórias de crentes que acontecem e nós observamos nos dias de hoje, quando a gente olha para trás. Quanta coisa gostosa, quanta coisa bacana, e de observar e pensar assim, puxa vida, agora eu vou encontrar essa pessoa no céu. A pessoa? Eu vou encontrar essa pessoa no céu. É um irmão em Cristo, é uma irmã em Cristo. O verso 6 é interessante, porque no verso 6 Paulo traz um personagem que é pouco conhecida, mas Paulo fala algo muito interessante dela, saudai Maria. Olha aí no verso 6, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. O verso 6 é interessante porque nós não temos informações sobre essa mulher, mas Paulo deixa algo muito enfático, ela trabalhou muito por vós. Sabe o que é interessante? Vocês sabem que o Novo Testamento são milhares de manuscritos, e quando você olha para os manuscritos desse versozinho, ele modifica da seguinte forma, ele diz assim, trabalhou em prol de nós, entre nós, ou ela trabalhou em nosso meio, ou ela trabalhou por nós, ou em prol de vós, ou ela trabalhou em vosso meio. O que os estudiosos que se debruçam nesse texto e dizem de Maria é o seguinte, não sabemos quem é Maria, mas sabemos que Paulo aponta para ela dizendo assim, essa mulher trabalhou muito para o Evangelho no meio de vocês. Saudem essa irmã, compensa vocês lembrarem dessa irmã, essa irmã é uma trabalhadora do Evangelho. Provavelmente, irmãos, Paulo deseja atribuir maior estima e respeito por essa irmã. Olha que interessante, uma coisa que fica enfático aqui nas saudações de Paulo, é que o reino de Deus, ele anda no meio dos anônimos. Deus não precisa de pessoas conhecidas. Deus não precisa de estrelas. Deus não precisa de pessoas capazes, poderosas, fortes. Ele pega os pequenininhos e faz com que elas sejam profícuas para o Evangelho. Uma coisa me incomoda nesse verso. Sabe o que, irmãos? São poucas pessoas que têm a estima e a polidez que tem essa Maria, que nós nem sabemos quem é ela. Eu falo por mim, eu tenho pouco tempo de ministério, mas nesse pouco tempo de ministério eu conheci poucas pessoas desse jeito, que salgavam a igreja pelo seu trabalho. Quem é o Joãozinho, rapaz? Eu não sei, mas esse irmão tem sido tão bênção no nosso meio. Você não conhece? Não conheço. Quem é a Beltranazinha tal, que faz tal coisa na igreja? Eu não sei, mas nós temos sido tão abençoados pelo trabalho dessa... É tão raro nós encontrarmos isso na igreja. Sabe por quê, irmãos? Isso aqui é o dom do silêncio. É o dom de ser imperceptível. Por suas características e por sua pessoa, mas se fazer ou fazer o reino conhecido pelo que você faz, pelo que você ajuda, pelo que você estende sua mão, você se dá para o outro. Tem um termo que deve ser muito, muito praticado no nosso meio, é o dadismo. O que é dadismo? É o dom de dar-se, de doar-se. Principalmente sem fazer questão de ser reconhecido ou benquisto por isso. Quando eu olho para essa tal, e o tal não é jocoso, por ser desconhecido, essa tal Maria, é nítido que ela tinha o dom de dadismo, ela se entregava a salgar o reino de Deus. Que coisa gostosa, que bênção. Nós tínhamos um irmão, eu já falei para vocês, na igreja do Evangelho Quadrangular. A família dele ficou muito
muito assim, apavorada. Ele era uma pessoa de posses, e quando ele foi encontrado pelo Evangelho, ele entendeu que o ministério dele era ajudar pessoas, independente de quem quer que seja. Chegou a ter muita confusão porque envolvia dinheiro, né? E dinheiro dentro da igreja é uma coisa terrível. Mas quando ele sabia que tinha qualquer pessoa passando necessidade, ele buscava alguém e falava assim: pague as dívidas dessa pessoa, está aqui. Não fale que fui eu. Ajude tal pessoa, não fale que fui eu. E foi fazendo isso. Mas uma coisa que nós temos que aprender, e eu repito: pastor não mexe com dinheiro, padre não mexe com criança. Então fujam disso, parece que nunca dá certo. Foi até um ponto de explodir a situação lá. Eu tive a oportunidade de conhecer um irmão aqui, numa igreja em que eu pude auxiliar no pastorado. Ele me procurou várias vezes e falava assim: pastor, quem precisa de ser ajudado aqui, pastor? Como assim, fulano? Financeiramente, fulano de tal. Vê o que ela precisa, pastor, o que ele precisa. Precisa disso e tanto. Toma aqui, ajuda ele, ajuda ela. Detalhe, era um ímpio. Quem é que ajuda? Quem é que precisa aqui, pastor? Opa, fulano, ajuda ela. São detalhes no reino que mostra que o reino, ele se movimenta por anonimato. Eu não preciso aparecer. Eu não preciso levantar uma bandeira com uma foto minha. Eu preciso entender que eu tenho que ser bênção de Deus. Igual tem fatos de irmãos, as circunstâncias de irmãos que passam por demandas, debilidades, necessidades. Algum irmão levanta: eu vou passar a noite com você aí. Eu vou passar a noite no hospital contigo. Rapaz, não precisa, eu vou estar contigo. Como é bom você saber que você, no meio do reino de Deus, você tem irmãos que estarão contigo, independente de onde for. Isso mostra um pouquinho do verso 6. Alguém que muito trabalhou em prol de nós. Que isso esteja no meu coração, irmãos. Que isso esteja no seu coração. Nos dedicarmos a ajudarmos uns aos outros, sem interesse nenhum. O verso 7 é um verso que requer um pouquinho de atenção. Eu vou ser um pouquinho mais célere aqui, mas o verso 7 é interessante. Olha aí na Bíblia de vocês. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Nós temos aqui 5 ensinos interessantes. O primeiro deles está no sobrenome de Júnias. Júnias, alguns estudiosos dizem que é uma abreviação de um nome latino Junianus. Por isso existe uma tranquilidade de entender esse termo apóstolo, porque se colocarmos entre o apóstolo uma mulher Júnias, nós temos a possibilidade de aceitar o que se encontra hoje. O que se encontra hoje? Além de termos apóstolos vivos, hoje nós temos apóstolas, não tem? Apóstolas. E esse é um dos textos que dá referência e base para essas seitas, dizerem que a apóstola é aceita. E aqui é complicado, nós não temos uma certeza, tanto é, João Calvino, quando trabalha na tradução desse texto, no comentário desse texto, ele nem entra nessa demanda, ele já coloca ela como Júnias mesmo, como esposa desse parente aqui de Paulo. Só que aqui nós temos que entender algo interessante: independente de quem quer que seja, não influi em relação ao apostolado, que é um ponto que nós vamos estar trabalhando. O apostolado, que é a primícia dos apóstolos, que eles eram prediletos dos apóstolos, não está tratando, e o texto aqui não enfatiza como normativa, que Paulo está falando que eles eram os apóstolos entre os 12 que foram chamados. Os irmãos têm ciência que todos aqueles que estavam servindo ao Senhor, entre aspas, muitos deles eram considerados apóstolos. Apóstolos no sentido da palavra, aqueles que eram enviados. Ou seja, como aquele que é enviado a viver pelo Evangelho, a pregar o Evangelho, a abrir igreja, tinha sobre ele a característica apostolar. É o enviado a fazer algo por alguém. Não necessariamente os 12 apóstolos. E aqui, Júnias não fere as Escrituras. Pode ser que Andrônico e Júnias, dentro do seu casamento, eles eram um casal
que viviam pregando o evangelho. O que é interessante, irmãos, que Paulo fala que eles estavam com eles em prisões. Olha só, passaram por privações e prisões juntos. Ou seja, o texto também não vai falar, Atos não vai mostrar sobre esse evento, o que aconteceu, mas provavelmente foram presos juntos e que eles estavam em Cristo antes de Paulo. Ou seja, Paulo está saudando um casal que estava entre os apóstolos, provavelmente tinha uma vida ministerial e que foram chamados em Cristo antes de Paulo. Verso 8 ao verso 11. As amizades e companheiros de Paulo. Aqui nós temos alguns destaques importantes. 3 destaques eu quero citar com vocês. Verso 8 ao verso 11. Leia aí, Guilherme, por favor. Verso 8 e verso 11. Sabe o que é interessante aqui, irmãos? A capacidade de Paulo de ir aos extremos das camadas sociais. Eu não sei se vocês já observaram que nós temos um discurso muito forte hoje, dizendo que o evangelho é o grito dos pobres. Que Jesus veio só para os pobres. Alguns chegam ao extremo de dizer que Jesus era socialista, que a igreja de verdade é socialista, ela deve alcançar os pobres. Outros extremos que você vai encontrar mais dentro das igrejas neopentecostais vão afirmar não, a igreja é o local dos bem-sucedidos. Nós temos que orar pelos empresários, pelos grandes cargos do serviço público. Mas olha quem era Paulo. Paulo encontrava aquele que era o extremo da pobreza e o nobre da cidade. Quando você encontra aqui Urbano e Narciso, esses nomes eram muito comuns naquelas ilhotas. Vocês lembram em sermões anteriores que eu falei para vocês que lá em Roma o lugar dos pobres eram grandes ilhas, eram grandes condomínios que moravam muitas pessoas pobres e ficavam aglomeradas. Esses nomes eram muito comuns ali naquele meio, ou seja, tratava-se de pessoas sem muita representatividade, pessoas sem expressão social, sem condição financeira nenhuma, pessoas que estão na lista de saudação de Paulo. Paulo está dizendo assim, saudem o irmão fulano de tal, o irmão Urbano, esse irmão que tem pouco valor social, esse irmão que está nas ilhotas, esse irmão que é pobre talvez. Olha quem é Paulo. Da mesma forma, Aristóbulo. Quem era Aristóbulo? Um provável nobre romano. Olha que interessante. Das ilhotas para a nobreza romana. Quem é Paulo? O que transitava no evangelho em todos os ambientes. Quem é o crente? É aquele que não tem preferência social, mas que se enquadra onde for necessário para a glória de Deus. O problema hoje, irmãos, nós estamos dentro de uma igreja que se diz evangélica, que está comida pelo pecado, que está falida pela infidelidade aos textos bíblicos. Nós encontramos um servo do Senhor que entra em qualquer ambiente, que fala com qualquer pessoa e que é servo de Deus para o pobre e para o rico. Paulo. Um nome que aqui nos chama a atenção, Rufo. Olha quem provavelmente é Rufo. Provavelmente Rufo é filho do Cirineu que ajudou a Jesus carregar a cruz. Olha isso. Marcos 15, 21. Você lê, por favor? Marcos 15, 21. Existe essa possibilidade aqui no texto, que esse Rufo
provavelmente é filho do sirineu que ajudou Jesus a carregar a cruz. Olha o texto que o irmão Guilherme vai ler. Olha isso. Provavelmente esse Rufo era filho do sirineu que carregou a cruz. O verso 12, mais trabalhadoras. O verso 12 diz assim: saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Verso 13 ao verso 15, nós temos o contexto familiar. Mãe de Rufo, minha mãe. E nós encontramos duas famílias e duas igrejas. Verso 13, saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai a Síncrito, Flegonte, Hermes, Patobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com elas. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Ou seja, aqui Paulo abre o leque. E sabe o que é interessante, irmãos? Mais uma vez, Paulo falando de mulheres. Percebam, irmãos, Paulo continua falando de mulheres. E não é nenhuma palavra jocosa, nem depreciativa. Obrigado, Pichão. Paulo simplesmente está mostrando o quanto que é importante a vida dessas irmãs para a igreja. O quanto que essas irmãs trabalhavam para a igreja do Senhor. E por último, no verso 16, esse texto é muito bacana. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas vos saúdam. Essa saudação, o ósculo santo, era um beijo santo. O que nós temos hoje como se fosse um abraço, é o que mais se aproxima. Houve, durante algum tempo, a continuação desse ósculo santo, mas devido à promiscuidade humana, isso foi tirado de circulação no meio da igreja. O que nós temos muito é um abraço. Beijo já se afastou praticamente dessa conotação, mas era uma forma de saudação. Esse é o relato das saudações. E eu quero fechar aqui com os irmãos, trazendo algumas aplicações desse texto. Eu tenho 4 aplicações básicas e rápidas para que nós possamos encerrar a nossa exposição de hoje. A primeira delas, meus irmãos, é que a vida e a história de um crente deve estar atrelada à edificação e não com escândalos. A vida de um crente, ela deve estar associada, ela deve ser edificação e não escândalos. Aonde quer que o crente tenha passado, ele produziu edificação e não gerou escândalos, para a glória de Deus. Essa é a minha vida e essa deve ser a sua vida. Essa deve ser o meu comportamento e esse deve ser o seu comportamento. Quando que nós vamos entender que aconteceu isso? Lá na frente, daqui a alguns anos, quando nós olharmos para trás, aí nós vamos ter um círculo de pessoas, que aí nós vamos entender o que Deus proporcionou para nós no meio dessas pessoas. O que eu fui para a igreja fulana de tal? O que eu fui para a casa fulano de tal? Como foi a minha vida diante da comunidade tal? Como que foi o meu comportamento de crente para os irmãos fulano de tal? A sua vida, crente, é para edificação e não para escândalos. É para edificação e não para escândalos. Deus te chamou aqui, Deus nos chamou para nós construirmos paredes. Para nós criarmos um terreno sólido para que as demais pessoas andassem tranquilas. Nós não estamos aqui para sermos terreno arenoso, pedregulhos, caminhos faltosos, oscilantes. Não,
Nós estamos aqui para sermos terrenos seguros para todos que venham passar pelo caminho que nós vamos passar. Como, pastor? Como? Simples. Termos um comportamento semelhante ao do apóstolo Paulo. Só isso. Só isso. Isso começa em casa. Os pais com os filhos. O esposo com a esposa. A esposa com o esposo. Na igreja, um para o outro. Só isso. Só isso. Pastor, e as vitórias? Irmãos, se vocês torcem para o Flamengo, vocês são felizes, porque nós sabemos o que é vitória. Agora o resto, irmãos, é essa caminhadazinha simples. Simples. Um passo atrás do outro. É fazendo só o que é certo. Todos os dias da vida de vocês. Só. Pastor, e os milagres? Milagre já aconteceu, irmão. Já aconteceu. Quando? Quando a voz do Evangelho saiu daqui e veio para cá. Quando a voz do Evangelho saiu daqui e veio para cá, o milagre aconteceu. Precisa de mais algum? Nenhum. Eu preciso ouvir a voz de anjos? De jeito nenhum. Eu preciso de profecias de reteté? De forma nenhuma. Está tudo aqui. Nós só precisamos ser agentes de edificação. No seu trabalho, na sua escola, na sua rua, na sua igreja, na sua família. Assim como Paulo. Daqui 20 anos, vocês vão olhar para trás. Quais vão ser as recordações? O que vão falar de vocês? Quais vão ser as saudações? Quais? O segundo aplicação que nós devemos trazer para cá, o crente deve ter maturidade para ser bênção de Deus para os irmãos em Cristo e permitir que os irmãos sejam bênção de Deus na vida deles. Eu tenho que ser bênção de Deus. E eu tenho que entender o seguinte: eu preciso ter humildade para receber bênção de Deus através da vida dos irmãos. Mas pastor, um pouco sem nexo isso que o senhor está falando. Não é sem nexo. Muitos irmãos ainda acreditam nos dias de hoje que não são merecedores de receberem ajudas. Silenciam-se diante dos problemas, se esquivam diante das dificuldades para fugir dos problemas. Não, irmãos. Nós somos irmãos em Cristo. Nós somos um só corpo. O que você não dá conta, eu dou conta. O que eu não dou conta, você dá conta. Nós temos que estar juntos, independente dos problemas. Se tem dificuldade, aproveita para ser bênção de Deus, recebendo a ajuda dos outros. Eu louvo muito a Deus por essa nossa igrejinha. Nós temos sido bênção de Deus para muitos irmãos. Muitos irmãos. Esse fim de semana, um grupo de irmãos da nossa igreja se esmeraram, se desgastaram no trabalho, ajudando alguns irmãos. Sem mérito, sem reconhecimento, sem paga, sem glória, sem nome, se desgastaram muito, porque entendemos que temos que ajudar uns aos outros para a glória de Deus. Vai chegar a sua hora de ser ajudado, irmão. Foge disso não. Não tem como, irmão. Tomara que você não precise, mas quando precisar, seja humilde. Receba da parte do Senhor que o Senhor tem para você. Receba. A terceira aplicação é que o Evangelho cresce através da vida dos anônimos.
O Senhor não precisa de nome de ser humano. O Senhor não precisa de homens fortes. O Senhor não precisa de homens inteligentes. O Senhor não precisa de pessoas capazes. O Evangelho continua caminhando entre os anônimos, entre os que pouco sabem, os que pouco são, os que pouco têm, mas que chegam a vários rincões. Por quê? Porque é Deus fazendo através de nós. Deixa eu te pedir uma coisa para vocês, de coração. Sejam anônimos. Sejam anônimos. Não deixa ninguém saber que você fez. Não precisa. Ajuda. Deixa a sua mão esquerda fazer o que a direita não precisa saber. Seja você a mão esquerda ou a mão direita de qualquer pessoa, não só da igreja, mas desse mundo todo. O mundo está destruído, irmãos. As pessoas estão morrendo. Estenda as mãos. Seja anônimo. Fica as ocultas. E por último, eu quero louvar aqui a vida das irmãs, através desse texto de Paulo, o serviço das mulheres no reino de Deus. Como as irmãs são importantes para o reino de Deus. Em todos os tempos, em tempos idos, naquela época de Paulo, quando você olha para os relatos dos evangelhos, vocês vão ver que muitas mulheres assistiam ao nosso Senhor Jesus, levando para ele suprimentos e sustentando o Senhor nos seus caminhos. Vocês vão ver em textos antigos do Antigo Testamento, mulheres socorrendo profetas. Vocês vão ver no tempo de Paulo, aqui como Paulo está saudando mulheres trabalhando muito, e como nos dias de hoje, muitas irmãs, vocês são bênção de Deus, irmãs, bênção de Deus. Eu louvo muito a Deus pelas irmãs dessa igreja. Que Deus continue abençoando muito vocês, dando muita graça para vocês. A igreja do Senhor se locomove muito através do serviço das irmãs. Esse é um pouquinho do verso 3 ao verso 6. Que o Senhor tenha falado ao meu coração, tenha falado ao seu coração e nos trazido maior entendimento da palavra dele. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar ao Senhor.